você tenha um domingo abençoado nesse dia de hoje. Eu, na verdade, não estou aqui ao vivo, esta é uma gravação. Nesse exato momento, eu estou na congregação de Indaial. Como os irmãos sabem, nós temos falado, a nossa igreja assumiu um novo trabalho, um trabalho que já existia e estava desassistido, e a nossa igreja sede decidiu acolher esses irmãos ali de Indaial, e a partir agora, então, do meio do ano, nós já começamos a administrar. Há um pastor lá no campo, esse pastor vai sair no fim do ano, nós estamos trazendo um outro pastor. Só que aquele pastor que está lá no campo, hoje ele está de férias. Então nós, os pastores aqui da sede, da região, estamos nos revezando. Então estou lá na manhã de hoje. Então você me vê aqui, mas não é ao vivo. De qualquer maneira, há culto presencial hoje, 5 da tarde, aqui na nossa igreja, no prédio, culto ao Senhor. Vamos seguir normalmente com a nossa programação. Estarei aqui dirigindo, pregando a palavra. E gostaria de ver a todos os irmãos aí que puderem. Uma boa notícia que eu tenho a dar aos irmãos é o seguinte: o conselho reunido esta semana decidiu abrir para que todas as crianças participem do culto. Então, todas as crianças podem participar do culto a juízo dos pais. As regras de sentar a 1,5 m, usar máscara, elas ainda estão em vigor. Crianças de até 5 anos não precisam usar máscaras por obrigação. A orientação é que acima de 5 elas usem. Mas fica a cargo de cada pai tomar essa decisão e julgar se deve vir com seus filhos ou não, permanecer em casa e como deve administrar isso. Nós, claro, vamos ter tolerância, nós vamos ter algum tipo de leniência, é uma adaptação. Graças a Deus os números estão caindo, estão reduzidos, e isso nos possibilita começar a ampliar mais, né, as atividades, e uma primeira abertura é esta, além de outras, né, que já tomamos até aqui. Uma próxima abertura é esta, é as crianças retornarem ao culto. Nós não teremos o cultinho, não teremos o trabalho infantil com crianças, então ainda não teremos, elas terão que permanecer conosco durante todo o culto. Mas, logo, logo, quem sabe, pretendemos retornar pelo menos o culto infantil no culto, né? O trabalho infantil no culto, e depois seguirmos adiante, ok? Então, boa notícia, pode trazer o seu filho, você pode vir ao culto, famílias inteiras podem vir ao culto, nós esperamos. Agora, irmãos, com isso, nós teremos uma espécie de um problema. Famílias inteiras podendo vir ao culto, pode ser que o número de pessoas que nós vamos ter no culto, ele exceda a nossa capacidade. Então, nós temos a capacidade para 35 pessoas assentadas aqui, participando dentro do prédio. Então, esta é a nossa capacidade. Isso é quase, um pouco mais, mas é 1/3 da nossa congregação mesmo. Nós estamos chegando ao número de 90 pessoas, então, fora visitantes que possam vir e tal. Então, com isso, eu peço aos irmãos que logo cheguem cedo, né? Não cheguem em cima da hora, não se atrase, por favor, e peço já antecipadamente perdão aos irmãos se nós tivermos que barrar na porta. Alguém, espero que a gente não tenha. Até seria uma espécie de um gosto assim agridoce, porque eu ficaria feliz de ver tanta gente vindo ao culto e triste de ter que dispensar alguém, mas nós temos que limitar porque ainda estamos com este limite. Então venha ao culto, venha participar do culto ao Senhor. Hoje nós teremos culto normal, celebração da ceia será ainda no primeiro final de semana de outubro. Temos culto normal ao Senhor hoje, sem celebração da ceia, mas venha para participar e venham com toda a sua família, você é bem-vindo. Em relação aos idosos, nós ainda estamos em dúvida. O governo de Pissarras, o decreto municipal, ele permite a participação de idosos, mas o decreto estadual ainda não, limita
a ideia de 60 anos. Então, nós não sabemos ainda. Alguns acreditam que o decreto municipal, pelas determinações, é o que prevalece sobre o estadual. Outros acham que o estadual, por ser um governo da região maior, é o que prevalece. Então, nós estamos em dúvida. Então, assim, nós vamos manter a orientação, não é proibição, mas a orientação para que os idosos não venham. E aí, cada um tome a sua decisão. E eu, como pastor, oriento, claro, a todos aqueles que são grupo de risco a ficarem em casa mesmo. Não virem à igreja ainda. Nós não queremos correr nenhum risco desnecessário, temos a transmissão e você pode acompanhar o culto conosco e pode participar do culto. Antes de nós partirmos então para este nosso segundo estudo, né, sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, vamos então orar ao Senhor e clamar a Ele a direção para essa aula de escola dominical. Ó Pai bendito, Pai de amor, Pai de graça, de misericórdia, sê conosco agora quando vamos buscar instrução do Senhor de Ti, para conhecermos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e distinguir as tantas vozes que aí estão, vozes, ó Pai, conflitantes, vozes diferentes. Assim, nos dá todo o discernimento, Pai, nós clamamos, em nome do próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos numa série nova de estudos, né? E o nosso objetivo nessa série nova de estudos é estudar a pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, Messias, Leão da tribo de Judá, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Filho do Homem, alguns dos títulos das descrições de Jesus Cristo que nós temos aí. Nós vamos para a nossa segunda aula, que é a questão da existência de Jesus, né? O que escolher? O que escolher? E eu vou explicitar daqui a pouco esta pergunta. A nossa série de estudos aqui, ela visa tratar de uma questão muito simples, bastante simples, que é: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E cada um de nós pode dizer assim: Jesus Cristo é assim, Jesus Cristo é este, é aquele. Podemos ter a nossa opinião, a nossa posição. Mas a questão fundamental para nós não é só quem é Jesus Cristo, mas a gente tem que dar um passo atrás, porque é como eu posso saber quem Ele é. Ou seja, qual é a fonte, onde eu vou e qual conhecimento é o verdadeiro acerca de Jesus Cristo. Nós vivemos num país cuja maioria das pessoas diz ser cristã. Mais de 80% das pessoas se identificam como cristã. Cristianismo das várias tradições, que tem vários conceitos acerca de quem Jesus Cristo é. E há realmente, às vezes, muita confusão acerca da pessoa de Jesus Cristo, de quem Ele é, do seu caráter e da pessoa, do indivíduo Jesus, né? E nós veremos isso essa manhã, principalmente uma distinção que alguns fazem entre esse indivíduo Jesus e a fé em Jesus. Mas a questão mais fundamental, então, para nós, que nós estamos estudando nesses primeiros estudos, é como eu posso saber quem Ele é. Não é só quem é Jesus, porque se eu perguntar assim, quem é Jesus para você? Esta é uma pergunta muito pessoal. Para mim, Ele é tal coisa. Mas a questão é, a sua opinião é verdadeira? Quem você pensa que Jesus é verdadeiro? E para isso a gente tem que voltar um passo atrás e pensar, como eu posso saber quem Jesus Cristo é? Eu apresentei aqui, irmãos, 3 posições básicas acerca disso, de quem Jesus Cristo é, no último estudo. Nós vimos que, para alguns, então, Jesus nunca existiu, ele é um mito. Ou, se ele existiu, nós não sabemos nada sobre a figura histórica de Jesus Cristo. Né? Não é possível conhecer, não é possível saber. Se ele existiu, ele está enterrado debaixo de toda
esta imagem que foi criada acerca dele. Então, ou ele nunca existiu, ou que ele existiu, mas nós não podemos saber nada verdadeiro, factual acerca dele. Este é o povo que adota a ideia de que Jesus é um mito. Uma segunda posição é de que Jesus existiu, mas nem tudo o que a Bíblia diz sobre ele é verdade. Algumas coisas são verdadeiras, outras coisas não são, ou umas são exageradas, outras são espiritualizadas, mas nem tudo o que está ali é factual, é histórico. Mas aquele ali é uma boa ideia de quem Jesus é. Esta é a segunda posição. Uma terceira posição é que se Jesus foi realmente um homem que viveu na Palestina no primeiro século ou não, o que a Escritura diz sobre ele é verdade ou não, não importa. O que importa é a mensagem. A mensagem é importante. Então, são três posições. Essas três posições, elas contrastam, na verdade, com uma posição que é tida como radical, a posição da fé, que é a nossa posição, que é o Jesus Cristo revelado na Bíblia, é aquele Jesus Cristo que verdadeiramente existiu. Aquilo que está na Bíblia é verdadeiro, é correto. Mas é preciso que, para a gente afirmar a nossa fé, né, e a gente confirmar ainda mais essa certeza que nós temos, que a gente olhe para estas posições e os argumentos e o que eles têm dito. Até porque você pode encontrar com alguém que é adepto de uma dessas posições aí, e você pode, então, usar algum argumento, evangelizá-lo, esclarecê-lo, ou pelo menos acentuar a diferença e o que cada uma dessas coisas significa. No nosso primeiro estudo, e você pode voltar ali no nosso canal de YouTube e achar esse primeiro estudo da série, nós falamos sobre as posições aí das pontas, né? De que Jesus é um mito que nunca existiu, a teoria do mito de Jesus, ou que não importa se ele existiu, são as duas posições, nesse caso, mais extremadas aí, né? E nós já falamos no nosso primeiro estudo sobre estas posições. No estudo de hoje, nós vamos ver, na verdade, essa posição aí do meio, a posição de que Jesus existiu, mas nem tudo o que está revelado aqui na Bíblia, o que a Escritura diz, é factual, é histórico. Um pouco do que aqui está envolve uma tradição acerca da figura de Jesus, um pouco é aumento, vamos dizer assim, é um acréscimo por conta dos escritores, e há elementos realmente que são factuais. Então, esta terceira posição, aliás, a posição intermediária, né, é a terceira posição que nós veremos hoje e que nós estudaremos. Nós vimos na semana passada, em relação à ideia do mito, é que aqueles que dizem que Jesus é um mito, que ele nunca existiu, que nós não sabemos, e se ele existiu não dá para saber, e muitos dos que dizem que Jesus é um mito é que ele é a conjugação, né, de uma série de deidades ou de figuras históricas ou de lendas que foram conjugadas numa única pessoa, encontra dificuldade pelos fatos históricos que nós temos e relatos e narrativas de escritos pós-bíblicos. Então, há uma certa base, e os historiadores, mesmo incrédulos, mesmo não cristãos, afirmam que existiu o homem Jesus no primeiro século, que ele foi um líder religioso e que ele fez um ministério na Palestina. Há quase que um consenso de que isso é inegável, então daí em si a própria ideia do mito deixa de ter alguma credibilidade, mesmo entre os não cristãos, acadêmicos céticos. A ideia de que Jesus não, se ele existiu ou não importa, mas o que importa é a mensagem, nós já vimos que ela pode ser bonitinha, pode ser interessante, a gente vê muitas pessoas falando isso, eu pelo menos vejo muitas pessoas falando na rua, assim, tipo, não importa as diferenças, não importa, o que importa é Deus, o que importa é a mensagem. Não, importa realmente se Jesus existiu, porque se ele não existiu e a Bíblia está falando que ele existiu, a própria Bíblia é mentirosa. Como é que você vai crer numa mensagem que está querendo te enganar? A Bíblia nunca se propôs a ser apenas um livro abstrato. Ela é um livro de fé, não há dúvida, que relata coisas espirituais, mas acerca do mundo material, da existência humana, que tem conexão com a realidade. Então, se Jesus realmente não existiu, ou se não importa, a nossa fé ela não se fundamenta em nada. Ela é realmente uma invenção do nosso interior.
e não a isto. Agora, esta terceira posição, ela é chamada de posição crítica, né? E ela encontra a sua base, o seu fundamento na academia, na teologia cristã e na academia, iniciando, na verdade, há 200 anos atrás, mas se solidificando muito há 150 anos atrás, mais ou menos, é onde ele se solidifica, principalmente na Alemanha, na Europa, primeiramente na Europa, e maiormente na Alemanha, e depois também nos Estados Unidos, que é essa ideia do criticismo bíblico. O que é a ideia do criticismo bíblico? É a ideia de olhar para a Bíblia com uma perspectiva crítica, né? Com um olhar crítico, né? Olhar com uma lupa de quem investiga se o que está ali é verdadeiro e não tomando a ideia de que tudo que está ali é verdadeiro, né? Você não parte do ponto de que tudo que está ali é verdadeiro, mas você investiga aquilo ali para saber se é verdadeiro. Esse é o método científico, é o famoso método, é o que é dito, né, sobre o famoso método científico, método empírico. A ideia disso, na verdade, é muito debatida na própria filosofia, que é a ideia de que, será que eu posso olhar para alguma coisa sem as minhas preconcepções, né? Será que eu posso ser isento? E isso é muito debatido e discutido, e eu vou falar um pouquinho sobre isso antes. Mas esta é a ideia de usar o método científico para descobrir aquilo que está na Bíblia. Então, este ponto de vista crítico diz: Jesus existiu, de fato, ele foi aquele líder religioso, pregador na Palestina do primeiro século. Ele é uma figura histórica. Mas nem tudo o que a Bíblia diz que ele fez. E o criticismo bíblico mais antigo, ele era muito cético acerca dos milagres, das coisas sobrenaturais. Então ele diz, olha, nem tudo que é atribuído a ele de sobrenatural é verdadeiro, ele fez. Então, parte do que foi escrito por ele é fruto de uma narrativa que foi criada para promover Jesus e a sua mensagem e dar crédito a Jesus, atribuindo então a ele milagres, grandes feitos e tudo mais. Isto foi desenvolvido primeiro na tradição oral, os discípulos foram um falando para o outro e essas histórias foram se multiplicando e depois essas histórias foram relatadas e escritas. Então, o Jesus final que nós temos na Bíblia, o que eles dizem, é um Jesus que parte da figura histórica, mas que há acréscimos a ele, vai chegando uma camada. E é por isso que a ideia, então, é fazer os recortes da Bíblia daquilo que não é o Jesus verdadeiro. Então, essa é a ideia, tirar os recortes, né, daquilo que não é o Jesus histórico, nós veremos isso, né? Como é que é o método que eles usam? E isso aqui é um pouco técnico, não é propriamente algo que deve ser tão relevante e importante para nós, mas o que eles fazem? Eles fazem duas teorias, há uma terceira, mas eu não incluí, mas essas duas são duas importantes, principais, que é chamada crítica da fonte ou crítica da forma. E a ideia é de que, por exemplo, da crítica da fonte, é que os escritos do Novo Testamento, né, do caso dos Evangelhos, por exemplo, eles foram baseados em vários relatos diferentes, né, em várias tradições orais, né, e que então você, como intérprete da Bíblia, tem que distinguir essas tradições orais e atribuir mais confiabilidade a algumas tradições, descobrindo quais vêm mais ligadas à fonte para você poder descobrir o Jesus histórico. Isso a grosso modo estamos falando aqui, tá? Simplificando. Um outro método, também dessa parte de criticismo, da crítica, é que a forma, o formato, né? Quando os escritores sentaram para escrever, eles pensaram em dar um formato mais literário, eles priorizaram esse aspecto literário, seja para dar uma coesão canônica ou pré-canônica, seja para trazer de uma maneira, usando recursos literários para tanto embelezar o texto como enriquecer a obra,
Eles também se basearam em tradições orais e assim construíram uma imagem mais complexa, literária, proposital, dando ênfase na forma literária para o composto. As duas formas de crítica são muito parecidas e elas têm, inclusive, elas se comunicam ali. Geralmente quem faz crítica da forma utiliza um pouco de crítica da fonte também. É uma terceira crítica que é chamada de crítica textual, que procura fazer análise aí do texto e distinguir elementos que gramaticalmente não estavam ali, foram acrescentados gramaticalmente. Mas essas duas, crítica da fonte e crítica da forma, são as chamadas ferramentas que o intérprete aplica. Essas ferramentas são ferramentas vamos dizer assim, da academia teológica. Elas não são feitas pelo pastor no púlpito, o pastor estudando. Na verdade, são aqueles estudiosos, né, os doutores, pós-doutores nas suas academias, que utilizam essas ferramentas e que escrevem livros para, então, vamos dizer assim, destrinchar, como nós falamos, né, para dar trocando em miúdos aquilo que é. E há vários livros, há muito material publicado, alguns que adotam essas ferramentas que são bem populares aí, e estão aí circulando. Há um, por exemplo, que me vem à mente agora, nos Estados Unidos, Walter Brueggemann, é um estudioso do Antigo Testamento, e há um outro inglês, né, um britânico, que é o N.T. Wright. Ele também é um teólogo que fala do Novo Testamento, utiliza ferramentas críticas, não propriamente estas, mas também ferramentas críticas, na tentativa de desconstruir e ter uma ideia melhor do Jesus histórico. Então, esta é uma perspectiva crítica, né, de análise crítica do texto bíblico. Num sentido popular, irmãos, então, quem faz isso, né, quem faz essa mesma tipo de abordagem crítica da Bíblia, na prática, no popular, nós vemos isso em movimentos contemporâneos, né, que são ditos cristãos, mas que adotam uma visão crítica da Bíblia. Eles não adotam uma visão que eles dizem, né, que é literalista, né? Nós somos literalistas, nós, né, evangélicos conservadores. Vemos a Bíblia toda como literal e queremos aplicar. Não vemos a Bíblia toda como literal e não aplicamos a Bíblia toda como literal. Não é isso. Mas é o que eles dizem e nos acusam. Então, estes movimentos, né, esses movimentos contemporâneos, como, por exemplo, a teologia da libertação, que não é um movimento conservador da linha principal do evangelicalismo, ou o feminismo cristão, também não é um movimento desta linha, ou o próprio cristianismo LGBT, né, as igrejas cristãs LGBT, eles todos adotam uma posição crítica da Bíblia, e por uma questão muito óbvia, eles precisam adotar uma posição crítica da Bíblia. Porque se eles lerem o texto em si da Bíblia, várias das práticas que eles mesmos advogam vão ser contestadas, vão contra. Então, como eles se dizem cristãos, mas cristãos que não seguem literalmente a Bíblia, eles começam a fazer recortes, né? Então, é como está essa imagem ali. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é. Isso aqui é histórico. É só para aquela época lá. Então, essa questão nós não seguimos. Isso aqui é verdadeiro. O que é isso aqui? Isso aqui a gente não pode saber muito e tal, não sabemos. Vamos deixar meio sem tocar. Isso aqui não. Isso aqui a gente aplica. E esse outro princípio? Não, esse princípio a gente não aplica. Então, eles vão fazendo uma espécie de seleção, de escolha dos textos. E esse é um movimento bem popular. É um movimento de uma espécie de um criticismo popular. Voltando para a questão da academia, então, o que nós vemos é que o movimento crítico acadêmico, ele se solidificou por meio de um esforço, né? Então, o criticismo bíblico, né, ele se solidificou num esforço que é chamado de a busca pelo Jesus histórico. Quem foi o Jesus por detrás dos evangelhos? Esse Jesus histórico, aquele Jesus que deu origem
a imagem dos evangelhos de Jesus. E o Jesus histórico, ele contrasta, então, com o que é dito de Cristo da fé. Então, o que está registrado aqui na Bíblia é o Cristo da fé. É o Jesus histórico, acrescido de uma série de tradições que são atribuídas a ele. Uma espécie de um Jesus, como é que eu vou dizer, enriquecido, engrandecido, mas endeusado. Um Jesus não melhorado, como se ele fosse falho e tivesse melhorado, mas houve um aumento, um acréscimo à imagem de Jesus, né? Mais ou menos naquele conceito de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada vez que alguém vai contar uma história quer torná-la maior e aí relata, enfia ali no meio da história algo novo, né? Então, a ideia do criticismo bíblico é, tirando o Cristo da fé, né, descer as camadas e chegar lá embaixo ao Jesus histórico. Essa é a ideia para tentar compreender o Jesus histórico, né? Essa imagem que está aí, né, dos dois Jesuses, dos dois Jesus que aí estão, é muito interessante. Embaixo você tem aquela imagem que é muito comum no catolicismo, e nos meios cristãos sincretistas em geral, né? Do Jesus, do Jesus Sagrado Coração, né? E em cima nós temos ali uma imagem que foi feita por arqueólogos, antropólogos, biólogos, um time, uma equipe que pegou um crânio de um palestino, e se eu não me engano era realmente da Galileia, lá da Galileia do primeiro século, e fez uma reconstrução a partir daquele crânio do que seria a imagem de um galileu do primeiro século. E então eles chegaram a esta imagem e eles falaram, olha, esse é Jesus. Jesus da Bíblia, ele não se parecia nada com o Jesus católico lá, mas era essa imagem, um pouco mais escuro, com barba, não era aquela imagem caucasiana, né, europeia, que se dá do Senhor Jesus. Então, essas duas imagens, elas mais ou menos exemplificam essa distinção que o criticismo bíblico faz entre o Jesus da fé, que vamos dizer, seria o de baixo, né, aquela imagem mais engrandecida, ampliada, engrandecida de quem ele é, e o Jesus histórico, aquele Jesus que viveu lá na Palestina, aquela imagem de Jesus lá. Então, dentro do criticismo bíblico, né, o desafio que há aí é de você buscar as provas, né, para descobrir o Jesus histórico. Mas como nós já vimos e nós falamos no primeiro estudo, né, provas, que provas, né? Onde são provas, né? Provas são, em sua essência, são elementos irrefutáveis, né? É algo que você não refuta. Se você diz assim, eu tenho uma prova de que tal coisa aconteceu, você está dizendo, olha, eu vou te mostrar que é incontestável, irrefutável, que o que eu estou te falando é verdade, né? Ou quando alguém diz assim, me prova, ou seja, me mostra sem qualquer possibilidade de contestação que o que você está falando, que o que você está dizendo, que o que você está defendendo é verdadeiro, é real. Então, provas são tidas como elementos irrefutáveis, né, acerca de um fato, de uma situação. Mas mesmo assim, aquilo que é tido como prova pode ser manipulado, né? Alguém pode manipular prova, né? Provas visuais podem ser manipuladas, né? Alguém que quer provar algo por meio de um vídeo pode cortar o vídeo exatamente naquela cena, naquele momento que ela quer, né? Ou uma foto que parece algo, mas não verdadeiramente está revelando a realidade do fato, todos os elementos. Então, aquilo que nós damos como prova, ela pode ser relativa, né? Mas como dar prova das coisas espirituais, né? Como é que você vai ter prova de que algo que foi falado foi sobre intenção ou não? Como é que você tem prova de que aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás, que você pode fazer essa pesquisa?
Então, os críticos vão dizer, não, nós usamos das ferramentas da hermenêutica, nós usamos das ferramentas da exegese, do estudo das línguas antigas, né, da gramática, da sintaxe, todas essas ferramentas, do estudo arqueológico, do conhecimento das fontes literárias, da comparação, quer dizer, nós usamos uma série de ferramentas para chegar ao conceito do real, daquilo que está por detrás do texto. Mas tudo isso pode ser manipulado por um elemento muito pequeno, que é a sua inclinação ou predisposição ao partir para o texto, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, olha o que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 11:1, né? Sobre prova. E eu peguei exatamente a tradição NVI, a nossa tradição, a tradução da Bíblia ARA, né, Almeida, Revista Atualizada, ela fala um pouquinho diferente, né? Ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Mas a NVI traduziu de uma maneira bem interessante esse texto de Hebreus 11:1, ela diz, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não nos vemos. Olha só, a NVI é interessante, ela diz que a fé, ela é em si prova. Ou seja, a fé que vem no coração, a fé é um elemento pessoal, interior, não quer dizer que ela não seja racional, não quer dizer que ela não tenha lógica, não quer dizer que ela não tenha elementos, mas a fé em si, ela é um elemento pessoal, subjetivo. Eu não posso ter fé por ninguém mais. E assim como eu não posso colocar fé no coração de alguém. Fé é algo pessoal. E esta fé que nós cristãos temos na pessoa de Jesus Cristo, ela é a certeza, então, das coisas que nós esperamos acerca dele, do que ele disse que faria, das promessas, e uma convicção ou prova para nós. Ela em si é como ela fosse autoevidente de quem Jesus Cristo é. Então, como é que isso funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui na prática. Funciona mais ou menos assim. Há uma determinada pessoa e esta pessoa ela teve uma experiência interior, né? Uma experiência interior, uma experiência de fé, seja o que for, mas ela creu em Jesus Cristo como Deus encarnado, Senhor, sobre a sua vida e se entregou a Ele. Como é que ela chegou a esse momento de fé? Bom, a fé, diz Paulo, lá em Romanos 10, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós sabemos que a fé, ela é estimulada internamente pela pregação que vem de fora. Então, alguém ouve e este ouvir produz no coração de alguém fé. Né? É o que o apóstolo Paulo fala quando ele fala que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Né? Ele diz que com a boca se confessa Jesus, com o coração se crê que Jesus Cristo, né? Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e será salvo, porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, primeiro a fé habita no coração e esta fé vem pelo ouvir, pois não há, ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, veja, porque a fé, então, ela vem por este ouvir da palavra de Deus e ela desce ao coração e ela produz ali uma certeza, uma convicção. Jesus Cristo, Deus desceu à terra, encarnou-se, morreu na cruz e ressuscitou. Essa é a fé mais básica de um cristão. É que Jesus Cristo, sendo Deus, Filho de Deus, desceu dos altos céus, encarnou-se, né, naquela pessoa de Jesus Cristo, da Virgem Maria, e ele morreu uma morte, sendo completamente inocente, crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou. Este é o mais centro, né, o miolo ali do cristianismo e da nossa fé.
Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isto é uma certeza que há no coração e que vem por meio da pregação. Certo? Legal. Mas e aí? E como é que funciona? Esse camarada ganhou a certeza de quem Jesus Cristo é e ele está pronto, né? Esse é um evento único, o resto da vida dele ele pode continuar, ele não precisa de mais nada. Não. Ele tem aquilo que nós sabemos e que nós precisamos, que é a Bíblia para ele investigar. A Bíblia para nós é o nosso instrumento de investigação. Para os críticos também. A Bíblia é. Para nós, ela é a única regra de fé e prática. Para os críticos, não. A Bíblia é o livro da fé, mas os outros elementos e outras ferramentas são importantes. Então, como é que funciona? Você vai olhar para a Bíblia com a fé. Mas não quer dizer que você vai olhar para a Bíblia sem usar a sua razão, sem usar o conhecimento da arqueologia, sem usar o conhecimento da linguística. Você vai olhar para a Bíblia e quando você olha para a Bíblia, você já parte do ponto de fé, mas você também usa ferramentas. Então, ao mesmo tempo que você olha a Escritura, entendendo que ela é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é Deus encarnado, morto, ressuscitado, que as promessas que aqui estão são verdadeiras, que Deus não falha, que Ele não mente, que o que Ele disse aqui é verdadeiro. Ao mesmo tempo que você se aproxima disso, com essa perspectiva de fé, você também utiliza ferramentas. Você utiliza as ferramentas do conhecimento contextual, da sintaxe. Nós chamamos isso, no nosso meio, né, acadêmico conservador, de método histórico gramatical. Porque nós utilizamos a gramática, a escrita, a língua, o conhecimento da língua para entender o texto e as informações históricas. Então, com as informações históricas e o estudo da gramática, né, do texto, nós chegamos à compreensão de uma mensagem, tanto para a época daquele primeiro povo, para quem esses escritos foram feitos, quanto a mensagem para nós, e aí aplicamos ao nosso contexto. Então, nós utilizamos a nossa fé e nós trabalhamos, usamos ferramenta. Lutero deu um nome a isso, ele chamou de orare et labutare, que é orar e trabalhar, ou seja, você ora pedindo a Deus que te dê compreensão desse texto, que abra a tua mente, que te ilumine, que te ajude a compreender, e você não só fica esperando, então, Deus trazer a mensagem. Você ora e pede a Deus que abra a tua mente e você estuda. A Bíblia foi escrita em 2 línguas antigas, então estude as línguas antigas, se aplique ao conhecimento das línguas antigas, leia o que outros já falaram sobre a Bíblia, estude mais, conheça o contexto histórico, veja o que a arqueologia fala e você tenta aplicar aqui a Escritura. Então você ora e você trabalha e você extrai da Escritura um ensino. O que você extrai da Escritura, então, isto causa em você um efeito de retorno. Ou seja, aquilo que você extraiu da Escritura, ele volta para você e transforma o teu coração, a tua própria fé. Pode ser que você tinha no seu coração um conceito de fé que não era o melhor, o mais apropriado. E este conceito de fé, ele agora, quando você aplicou a sua fé e a ferramenta que você tem, ele retorna para você com uma clareza maior de compreensão e com um crescimento. Então você ouviu a palavra de Deus, desenvolveu fé, foi olhar a Escritura, aprendeu com a Escritura e é modificado pela Escritura. Então, o seu coração ele é lapidado, ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai crescendo na medida que o tempo passa. E aí o que você faz? Você mais uma vez vai para a Escritura, aplica a fé de novo, aplica as ferramentas e este processo então retorna para você de novo. E este é o processo cíclico de compreensão da Escritura e transformação da nossa vida. Nós partimos de fé, olhamos para a Escritura com fé, como livro sagrado, utilizamos as ferramentas
e crescemos. Este é o processo que há do crescimento, do conhecimento, da maturidade cristã, e isso influencia a nossa santificação, as nossas práticas, os nossos conceitos, a nossa vida, o nosso dia a dia. Evidentemente que há um elemento aqui que norteia todo esse processo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, desde aquela pessoa que pregou para que eu ouvisse e tivesse fé, quando eu apliquei a minha fé à Bíblia e usei as ferramentas, e o Espírito Santo estava trabalhando em tudo isso, e aquilo que foi extraído dali foi aplicado de volta ao meu coração e ele foi feito verdade. Veja, uma pessoa pode aplicar as ferramentas corretas da Escritura e até extrair um bom ensino dela. Mas daí a isto mudar o seu coração e transformar a sua vida é outra coisa. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Seria mais ou menos, mal comparando, como alguém que conhece o funcionamento da mecânica de um veículo. E esta pessoa pode abrir um capô e ela pode dizer, isto é tal coisa, aquilo ali é tal coisa, isso é assim, isso é assado e tal. E ele pode até diagnosticar, olha, me parece que esse barulho está indicando o problema tal. Mas aí uma pessoa diz assim, agora então faz o seguinte, pega aqui a ferramenta e abre e conserta. E aí ele diz assim, não, eu só sei como funciona, eu não sei fazer. Essa é a diferença que nós falamos entre a teoria e a prática, né? Então, alguém pode tentar conhecer a Deus de uma maneira meramente intelectual. E veja, a nossa fé ela é racional, já falei aqui, nós temos razões, a nossa fé ela não é descabida, até porque ela é uma fé real, que fala da realidade, de fatos históricos, é isso que nós estamos falando aqui. Mas ela só pode verdadeiramente se concretizar na vida de alguém por meio da obra do Espírito Santo. E é isso que nós cremos. O apóstolo Paulo vai dizer então, escrevendo aos Coríntios 1:16 e 17, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Ele vai dizer que para uns o Evangelho é uma loucura, para outros é um escândalo, é um absurdo que alguém fale aquilo. É absurdo. Para uns é loucura. Alguns vão ouvir a pregação do Evangelho e vão dizer assim, esses crentes aí são tudo doido. Já na época de Paulo era assim. Alguns vão ouvir a pregação do Evangelho e vão dizer assim, que absurdo, isso é preconceito, e isso é discurso de ódio, isso é tal coisa. Então, uns vão dizer que é loucura e vão debochar, e outros vão se opor veementemente. Uns vão simplesmente ignorar e ter como nada e vão sair rindo, e outros vão levantar o dedo e vão pôr em riste e apontá-los a nós. Então, uns vão desmerecer e outros vão se ofender e vão atrás. Mas para nós, que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Qual é a diferença entre um que acha o Evangelho uma piada, para o outro que acha um absurdo, e o terceiro que crê de todo o coração? É a obra do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? A verdade de Deus, é isso que ele está dizendo. A verdade da justiça das coisas espirituais, do mundo espiritual e da revelação da justiça e justificação pela fé que há em Jesus Cristo, né? Esta verdade, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí o crítico pega esse texto e ele diz assim, não, eu concordo perfeitamente com você. Mas o que é o Evangelho? Ele não está dizendo que o Evangelho é esse livro que você tem na sua mão. Ele está falando que o Evangelho como uma mensagem. Então veja que o crítico, ele parte dessa perspectiva já de relativizar tudo. E ele não acredita que o que está registrado aqui, ipsis literis, né, na sua totalidade, é o Evangelho. Que ele precisa fazer uma espécie de uma limpeza do que não é o Evangelho para chegar ao Evangelho real.
E é por isso, então, que o crítico ele tem uma abordagem diferente de nós, né? A abordagem do crítico diferente da nossa perspectiva. O que o crítico vai dizer, então? Então, tem alguém que ele tem uma predisposição a ser cristão, ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele é cristão, mas ele tem que, ao analisar a Bíblia, ele precisa, na verdade, deixar ao máximo essas predisposições de lado e ele deve aplicar somente ferramentas. Ele deixa a fé de lado e ele procura ser objetivo, né? Ele procura ser o mais isento possível e ele aplica as ferramentas ao conhecimento da Escritura. E aí o conhecimento que ele extrai dali, objetivo, é o conhecimento que então retorna para transformar o seu interior. Só que esta questão, na prática, ela é impossível, irmãos. Me perdoem aí, nós estamos aqui no estudo gravando, talvez vocês estejam ouvindo aí ao fundo o batistaca ali, é uma bênção, mas bem, espero que não atrapalhe aí e que a gente consiga seguir. Então, a posição dos críticos é de que você deixa a sua fé de lado, investiga a Bíblia e o que você encontra nela, então, você toma e aperfeiçoa a sua fé. Só que é impossível você deixar de lado o seu pressuposto. E se você deixar de lado o seu pressuposto da fé, aquilo que você está fazendo ao investigar a Bíblia é um mero trabalho humano. Não tem a direção do Espírito Santo. O crítico pode dizer, não, mas você pode até pedir a direção do Espírito Santo para te tornar objetivo. Mas a própria direção do Espírito Santo é um elemento subjetivo na direção do texto. Então esse processo aí limpinho, né, de asepsia, de objetividade, ele é impossível, ele não existe. E é impossível você analisar com toda esta objetividade para descobrir quem é Jesus. Então você, ao olhar para a Escritura, você deixa o seu conceito de quem é Jesus de lado, aquilo que você ouviu, o que te foi ensinado, e você só olha para a Bíblia, e você olha para a Bíblia com um olhar crítico, acima de tudo, aplica as ferramentas, separa o que é do que não é, e aí você chega ao conhecimento verdadeiro de Jesus. Mas olha o que o apóstolo João nos diz lá na sua primeira carta, quando ele está exatamente combatendo a questão sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ele já fala desde o capítulo 1 da sua primeira carta, que ele está escrevendo acerca do verbo da vida, que é Jesus Cristo encarnado, para que aqueles que leem a sua carta tenham comunhão com ele. Por quê? Porque há alguns que têm dito coisas diferentes acerca do Senhor Jesus. Há alguns que têm espalhado uma visão diferente acerca de quem Jesus Cristo é. E o apóstolo João vai dizer assim, que esse não tem comunhão conosco. Ele não participa, porque a comunhão que nós temos, ela não é relacionamento afetivo. A comunhão que nós temos, o relacionamento efetivo é consequência da comunhão. A comunhão que nós temos é comunhão de fé, de quem Jesus Cristo é, da sua obra, do que ele fez. É nisso que nós fundamentalmente partilhamos, e é disso que a comunhão, os nossos relacionamentos dependem. Então o apóstolo João afirma que os verdadeiros cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que seguem a fé cristã ensinada pelo Senhor Jesus, eles têm a unção que vem do santo. Ele fala isso exatamente no capítulo 2, versículos 22. E é interessante que, começando a partir do versículo 18, estou falando aqui de 1 João 2, a partir do 18 ele diz assim, filhinhos, já essa é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. João tem essa ideia de que o anticristo é aquele que nega a Cristo, mas ele necessariamente ele não vai se opor de frente a Cristo. Basta ele dizer que ele é um cristão, mas que o Cristo que os cristãos creem não é bem esse. Esse é o anticristo. O anticristo nem sempre trabalha por um confrontamento de oposição direta. Ele pode se infiltrar no meio cristão, se fazer passar por cristão e tentar mudar este conceito de quem Cristo é. Esse pode ser o anticristo. Ele diz, olha, muitos anticristos têm surgido, e ele vai falar, olha só, e eles saíram do nosso meio.
Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, agora ele diz para aqueles crentes para quem ele escreve, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Este santo aqui é o Santo Jesus Cristo. Alguns têm atribuído aqui esta é a unção do Espírito Santo, mas logo mais abaixo fica bastante claro, porque o apóstolo João vai falar que nós recebemos dele esta unção, e ele está falando do Filho de Jesus Cristo, porque esta unção que nós temos é uma unção que nos leva ao conhecimento, é uma unção do conhecimento. Eu sei que no conceito pentecostal carismático, a unção é como se fosse uma capacitação de poder, né, para um milagre, ou de fé, para executar algo. Mas no conceito do que o apóstolo João está falando aqui, né, esta unção, e unção sempre é, né, o derramar de óleo, né, é o derramar do unguento sobre alguém, é uma cerimônia de capacitação, realmente, de autoridade. O que João está falando desta autoridade, da unção, dessa capacitação aqui, é de conhecimento. Ou seja, João está dizendo, vocês têm em si o conhecimento. Ele diz, não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque vós a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. E quem é mentiroso, diz João, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Veja, quem é o mentiroso? Senão aquele que quer desafiar quem é a pessoa de Jesus Cristo. E dizer, não, Cristo, ele realmente é bom, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Mestre, mas ele não é bem isso, não. A gente tem que eliminar aqui aquele conhecimento extremado, muito radical, ou fazer uma crítica aqui da Bíblia, ou olhá-la de maneira diferente. Ele diz, esse é o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E aí mais abaixo, no versículo 27, 1 João 2, 27, o apóstolo João vai dizer assim, e quanto a vós outros, a unção que dele, né, do Filho de Deus, recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Veja, alguns podem pegar esse texto e dizer assim, viu, pastor, olha só, o apóstolo João está dizendo que a gente não precisa ficar estudando esse negócio de doutrina, de estudo bíblico, de muito livro, muita leitura, não, porque é só ficar na unção que você tem todo o conhecimento. Veja, irmãos, não é absolutamente disso que o apóstolo João está falando. Se o apóstolo João está falando disso, por que ele escreveu uma carta para ensiná-los e avisá-los e exortá-los? O apóstolo João diz exatamente, no capítulo 1, ele diz aqui, olha só, e o que temos visto e ouvido, vos anunciamos a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. João está fazendo exatamente isso. Ele está exortando contra os anticristos, está apontando a falsa doutrina, está ensinando a boa doutrina. Se o apóstolo João estivesse falando aqui que a gente não precisa estudar nada, que nós já temos um conhecimento inato, imediato, que todos nós já temos a totalidade do conhecimento, então não precisamos estudar nada, então a gente não precisa vir à igreja, ouvir sermão nem nada, nós estamos já próximos da perfeição. Obviamente não é o que o apóstolo João está dizendo aqui. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que o seguinte, concernente àquelas coisas basilares da nossa fé, concernente àqueles elementos mais fundamentais da fé, ninguém precisa provar para você que Jesus é Deus. Ninguém precisa provar para você que Deus existe. Ninguém precisa provar para você que Deus que existe é o Criador de todas as coisas. Ninguém precisa provar para você que o Deus que existe foi Ele que nos deu esta palavra, o seu livro sagrado. Nós não precisamos de prova destas coisas. Porque estas coisas, elas são confirmadas no nosso coração pela unção
que é este conhecimento que nos dá certeza nessas coisas. Isso quer dizer que a gente não balança às vezes? A gente balança, porque há muitas vozes, e o próprio Satanás, ele nos ataca, tentando questionar os fundamentos e as bases da nossa fé. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele anunciou que nos últimos dias viriam falsos cristos, né? E eles seriam muito convincentes. E eles fariam obras de milagres, obras extraordinárias, e se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Ele diz assim, porque surgirão falsos cristos, Mateus 24, 24. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ou seja, não é possível enganar e tirar esta fé daquele que tem a unção de que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, enviado. E é exatamente disso que o apóstolo João está falando nessa sua primeira carta, porque ele está falando do desafio à pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus que encarnou verdadeiramente, viveu como um homem, morreu uma morte real e ressuscitou com o seu corpo ressurreto, ressuscitou em corpo e ascendeu aos céus. É exatamente disso que o apóstolo João está dizendo. E ele está dizendo assim, para essa questão fundamental da fé, vamos dizer assim, esse ponto de partida, você não precisa de argumentos. Você não precisa que alguém venha e te mostre X, Y, Z. Você tem a unção, e esta unção opera, claro, por meio da própria Bíblia, ela opera por meio de pregadores, mas Deus te dará essa confirmação, porque esta unção que você recebeu e eu recebemos, que está sobre todos os cristãos, esta é a unção que está sobre todos os cristãos, é uma espécie de um conhecimento. É só você olhar para o teu coração, meu irmão, é só você olhar para a sua vida, você vai perceber que ninguém nunca teve que vir e te provar que Jesus é Deus, que morreu na cruz. É algo que brotou no teu coração pela obra do Espírito Santo e foi cada vez mais confirmado. E você deve ter a experiência de pregar para alguém, de falar para alguém e não conseguir convencer aquela pessoa de jeito nenhum. E você fala e fala mais, porque é algo espiritual, é esta unção que vem de Cristo, não tem jeito. Vamos partir então para a nossa conclusão desta aula, alguns pontos importantes para nós marcarmos o fim. Primeiro deles, irmãos, é exatamente isso que eu estava falando agora. É que a cegueira espiritual, ela não pode ser removida por argumentos muito bem elaborados e embasados. Não adianta você querer fazer toda a análise crítica, usar as ferramentas e dizer, não, agora realmente nós chegamos ao conhecimento para eu te provar aqui. A cegueira espiritual é um fato espiritual, ela não pode ser removida por argumentos muito bem elaborados e embasados. O que não quer dizer, irmãos, que quando a gente está pregando o Evangelho, falando da Escritura, da nossa fé para alguém, a gente deve ser preguiçoso ou a gente deve desistir de falar. Não, a gente tem que mostrar de uma maneira racional, o pensamento concatenado, bem direitinho, explicar o que você sabe e explicar o melhor que você pode, mas precisamos compreender que não é o argumento que convence alguém, é a pregação da palavra quando o Espírito Santo trabalha. Então você permanece orando por esse seu parente, esse seu amigo, esse seu conhecido que é incrédulo, para que ele venha a crer e você continua pregando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Segunda coisa, aqui nessa nossa conclusão, é que o desafio da divindade de Jesus Cristo, defendida nos evangelhos, é um desafio à própria veracidade da Bíblia. Se alguém diz assim, não, eu creio em Jesus, mas eu não creio que ele seja Deus, assim, bem como está dito na Bíblia. Eu creio em uma imagem, assim, mais do Jesus histórico, da mensagem. Você está desafiando a própria Bíblia. Então, quem disse que você pode ter a imagem real de Jesus? E quem disse que, desafiando algo da Bíblia, você vai chegar à fé do verdadeiro? Como é que você sabe disso? Além do mais, quais os critérios que você utiliza? E esse é um ponto que eu vou falar no quarto elemento aqui. A terceira coisa é o seguinte, os fatos históricos têm total relevância para a fé. Nós já falamos isso no outro estudo anterior. Gente, se a nossa fé não se baseia em fundamento histórico, então a Bíblia é uma mentira.
Porque a Bíblia não se propõe a ser um livro apenas de coisas abstratas, de uma fé sem base racional ou histórica. A Bíblia é um livro que conta fatos históricos e cujas questões de fé se fundamentam em fatos históricos. Então, se os fatos históricos aqui da Bíblia estão todos alterados, eles não são assim, eles não aconteceram. Claro, nós cremos no uso literário, nós cremos no moldar literário disso, mas se os fatos em si, eles não são verdadeiros, então, irmãos, então a nossa fé cai por terra. Infelizmente, muitos estudiosos de teologia, muitos jovens, muitos moços, ao serem confrontados, né, com algum argumento crítico, a sua fé titubeia e eles cedem. E aí eles abrem uma porta de incredulidade e de ceticismo. Quarto elemento é o seguinte: se algo é relativo, quem que decide o que é relativo, né? Qual é o padrão do relativo, né? Por mais que alguém diga assim, não, nós temos ferramentas para nós podermos descobrir. A questão é o seguinte, irmãos, olha só, um crítico não concorda com outro crítico de qual texto é original e qual texto não é o original, qual é mais antigo e mais valioso e o que não é. Os críticos já formularam muitas teorias, muitas ideias, e eles estão aí ainda sem discordar um com o outro. Esse é o fato. Qual é o texto real? Eles mesmos não sabem, eles mesmos estão discutindo. E aí geram-se múltiplas formas e ideias de Jesus. Então, o que acontece é que tudo vira relativo, né? Qual é o padrão? Como eu estava falando no ponto 2 aqui, né? Se alguém diz assim, não, eu creio num Jesus que não é bem aquele divino que fez todos aqueles milagres da Bíblia, mas que ele teve na terra, foi um homem bom e tal, e fez tudo aquilo. Diz, olha, qual é o critério que você usa para não crer numa coisa e crer noutra? Quer dizer, você está partindo de um pressuposto de fé mesmo, de que o que está na Bíblia não é verdadeiro. Então, assim, não pode questionar aqueles que partem com fé e, evidentemente, não vai chegar ao conhecimento da verdade. Porque a Bíblia se propõe a ser a verdade, toda ela, do modo como ela está escrita, com elementos factuais. O último ponto para a gente concluir o nosso estudo é que a unção do santo, esse conhecimento, né, ele é uma experiência pessoal. Ele é uma experiência pessoal e ele dá conhecimento sobre quem verdadeiramente é Jesus Cristo, e cada um de nós tem que ter esse conhecimento por si, e aquele seu amigo, seu parente, como eu falei, você precisa orar por ele, para que ele venha ter essa experiência pessoal de que o que está aqui é verdadeiro, para que ele pare de questionar, para que ele não seja, não menospreze as coisas da fé, para que ele não desafie as coisas da fé, para que ele não seja rebelde, para que ele receba esta unção do Santo de Deus, Jesus Cristo, e ele receba o conhecimento do verdadeiro. Essa é uma experiência pessoal. É isso que você deve fazer pelo seu filho, pais, né, que tem filhos que estão andando longe. E o Senhor confirma no coração dele, dá esta confirmação que vem de ti, para que ele creia verdadeiramente na Escritura, aquilo que está revelado, ele venha a ser transformado. E todo aquele que experimenta este processo, ele é transformado, a sua vida é transformada. Vamos concluir com uma oração. Pai bendito, transforma-nos por meio do conhecimento da Escritura, dia a dia molda o nosso caráter e assim, ó Deus, nos transforma para sermos de acordo com a Tua própria vontade. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, dia a dia, ele nos acuse do nosso pecado, ele nos leve ao conhecimento da Escritura, ele, ó Deus, nos instrua na verdade da Tua Palavra e ele nos ajude nas mudanças que precisamos fazer. Assim, ó Deus, fica conosco e nos ajuda no mundo em que há tantas vozes e tantos desafios acerca da pessoa de Jesus Cristo, a ter um conhecimento da Escritura, ó Pai, que molda o nosso ser no verdadeiro Senhor Jesus, conforme revelado no Evangelho. Nós oramos pedindo a Tua direção, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, assim ficamos então. Que Deus os abençoe e dê a todos um domingo abençoado. Espero podê-los vê-los mais tarde, às 17 horas, aqui na igreja, para culto comunitário, presencial. Faremos a transmissão também pela internet, mas espero poder ver um bom número dos irmãos aqui. Que Deus os abençoe e fiquem todos com o Senhor Deus. Um bom domingo a todos.